Silva, acompanhados do Vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e da senhora Lu Alckmin. Presidente em exercício do Senado Federal, senador veneziano Vital do Rego. Presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Embaixador da Confederação Suíça no Brasil, embaixador Pietro Lazzeri. Senhoras e senhores, tem início esta cerimônia. Para não permitir que o povo brasileiro esqueça, dia 8 de janeiro de 2023, um grupo de pessoas irresponsáveis resolveu dar um golpe nesse país. Chega, me dói, né? Ontem, quando eu vi isso na televisão, muito triste. 20 anos eu aqui, nunca vi um negócio desse. Dois anos se passaram depois do terrível dia em que nossos olhos se negavam a acreditar no que estavam assistindo. No dia 1º de janeiro de 2023, vivíamos um momento histórico, de esperança e de novos tempos. Vibrávamos porque o amor tinha vencido o ódio. Uma semana depois, o ódio ocupou esse espaço, tentando sufocar a esperança. Mas não conseguiram, e hoje estamos aqui. 2 anos após a tentativa de destruição da nossa democracia e dos prédios que simbolizam os poderes da República, estamos aqui, não para lamentar, mas muito menos para esquecer. Estamos aqui para celebrar e reforçar a democracia e para integrar ao povo brasileiro seu patrimônio inteiramente restaurado. A vontade do povo brasileiro de lutar pelas liberdades democráticas junto da união das nossas instituições impediram a perpetração de um golpe de Estado há 2 anos. O país não aceita mais o autoritarismo. O que aconteceu nessa Praça dos Três Poderes precisa estar na nossa memória, na memória do país, como um alerta de que a democracia deve ser defendida diariamente, não importa o esforço. Memória é o antídoto contra as tentações autoritárias. Por isso, preservar o nosso patrimônio histórico é tão importante, para sempre nos lembrarmos daquilo que fomos e dos caminhos que devemos trilhar para construirmos um amanhã em que todos os brasileiros tenham vez e voz. O Palácio do Planalto, onde estamos hoje, foi vítima do ódio que estimula e continua estimulando atos antidemocráticos, que continua estimulando falas fascistas e autoritárias. Para isso, a nossa resposta é a união, a solidariedade e o amor. Diante da destruição dos vidros, do mobiliário e das obras de arte do Palácio do Planalto, nos colocamos, sob a orientação e liderança do presidente Lula, a tarefa de restaurar o palácio como símbolo da força do nosso compromisso com a democracia. Isso foi expresso pelas lágrimas das trabalhadoras e trabalhadores do Palácio do Planalto após verem o espaço que cuidam com tanto afeto, tanto amor e tanta dedicação ser tratado de forma tão desumana. Em cima dessas lágrimas, a reconstrução se fez.
É também para essas trabalhadoras e trabalhadores que entregamos com muita alegria as obras restauradas. Aquelas lágrimas hoje se transformaram em sorrisos pela certeza de que, juntos e juntas, mantivemos a democracia firme. Nada é maior que a vontade do povo brasileiro de permanecer livre e com plenos direitos. A cultura e a democracia sempre caminharam juntas na história brasileira. Nossos artistas têm contribuído para a construção de um país mais justo e democrático. Afinal, arte e liberdade são inseparáveis. A diversidade é o motor da criatividade e o respeito às diferenças, a pedra angular da democracia. Não houve momento da história em que as ações autoritárias aconteceram sem que nossos artistas levantassem a voz em defesa da democracia. Os artistas brasileiros projetam aquilo que o nosso país tem de melhor, sua gente e sua inventividade transformadora e inovadora. Um exemplo disso é o fato da nossa queridíssima amiga Fernanda Torres ter recebido uma premiação tão importante por sua atuação em Ainda Estou Aqui, representando uma mulher forte e determinada como Eunice Paiva, em um filme que relembra uma parte triste e obscura da nossa história, mas uma parte que não podemos esquecer. A arte, em suas diferentes formas, é uma ferramenta necessária para manter viva nossa memória e a história de nosso país. A arte, assim como a memória, resiste e seguirá resistindo. O Palácio do Planalto é um espaço que transcende governos, reafirmando sua essência como patrimônio coletivo. Nele, encontramos obras e peças como o Flautista, de Bruno Jorge, Galhos e Sombras, de Franz Klagenberg, e o painel Orixás, de Djanira, que no passado recente foi remetido aos porões autoritários. O mobiliário de Sérgio Rodrigues e o relógio pêndulo do século XVIII, testemunha da nossa história e símbolo da continuidade entre o passado e o futuro. O quadro de Di Cavalcanti reforça nosso orgulho pela riqueza pela cultura brasileira. Junto com ele, as obras de George Klagenberg retornam, agora restauradas. A preservação desse legado que une cultura, história e democracia é responsabilidade de todos. A memória é um dos alicerces mais importantes da nossa identidade enquanto brasileiros. Sua preservação não é apenas uma homenagem ao passado, mas também um compromisso com o futuro. Ecoando essa ideia, a antropóloga Lélia Gonzalez nos lembrava que a memória é o que nos fortalece para seguir adiante, conectando quem fomos ao que ainda podemos ser. O restauro das obras de arte do Palácio é a parte desse esforço comum com a nossa democracia. Não conseguiram impedir a liberdade e nem destruir a beleza. Contra a violência e a cinza do autoritarismo, fazemos brotar o colorido da nossa cultura e a alegria do nosso povo. Eu quero ressaltar a colaboração que tivemos para realizar o restauro dos palácios. Agradeço à Embaixada da Suíça, o governo suíço, a empresa que restaurou, a PG que restaurou o nosso relógio, o Ministério da Cultura, através do IFAM, a Universidade Federal de Pelotas. O trabalho de estudantes e professoras do curso de Conservação e Restauro da Universidade Federal de Pelotas, mostrando também a excelência das nossas universidades públicas federais. Eu quero ressaltar que o trabalho de restauro foi coordenado e executado por mulheres. Muito obrigada. Paralelo ao trabalho de restauro, foram realizadas oficinas de educação patrimonial para mais de 500 alunos do Distrito Federal, contribuindo para o entendimento das crianças sobre a preservação da nossa história, da nossa cultura e da nossa memória. O Palácio do Planalto e suas obras são bem que nos unem e nos orgulham, independente... Ele está funcionando. O Palácio do Planalto e suas obras são bem que nos unem e nos orgulham, independentemente de nossas diferenças. Aqui nos encontramos como nação. Somos brasileiros e brasileiras e devemos exaltar o que construímos juntos. O que temos é um legado que devemos proteger, cuidar e passar adiante, para que as próximas gerações tenham a oportunidade de nos inspirar nas conquistas do nosso povo. Defendê-lo é defender quem somos, defender as liberdades democráticas e o futuro promissor que queremos construir. Democracia sempre, cultura sempre.
de resiliência e reconstrução. Eu pedi essa conversa com vocês para agradecer o trabalho que vocês fizeram da limpeza. Que Deus abençoe vocês. A restauração de obras históricas foi um processo cuidadoso que contou com profissionais brasileiros e estrangeiros. O histórico relógio trazido ao Brasil por Dom João VI, que tornou-se símbolo dos ataques à democracia, foi enviado à Suíça para a restauração. O Palácio da Alvorada serviu de base para um laboratório, onde profissionais pudessem trabalhar na recuperação das peças. Uma história tão marcante, né? Tão importante para o país, tão importante para esse momento, para esse retorno de questões que ficaram tão apagadas por algum tempo, né? Se isso se perder, a gente não somos um país. País sem memória não é um país. Hoje, ao devolver essas peças completamente restauradas, demonstramos que a força da democracia é maior que qualquer tentativa de brutalizar nossa história. Neste momento, fará uso da palavra o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, Leandro Graz. Muito bom dia, presidente Lula, querida Janja, nosso vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, dona Lu, senador veneziano, saudar nosso ministro Edson Fachin, nosso embaixador Pietro Lazeri, ministra Margarete Menezes, ministro Mauro, deputada Maria do Rosário, todos e todas aqui presentes. É um dia de muita emoção e é impossível falar de tudo isso sem trazer o coração, sem trazer o afeto e o sentimento. Um dia depois, presidente, da ministra Margarete me convidar para assumir IPHAN, sábado, 7 de janeiro, eu vi a minha cidade experimentar a maior tragédia desde a ditadura militar. Sentimos-nos como se a nossa casa e aquilo que nos pertence estivessem sendo roubados, destruídos, vilipendiados. Doeu muito. Ao me preparar para estar aqui hoje, visitei emocionado as minhas memórias de vários brasilienses, pessoas que viveram e trabalharam aqui e que têm uma relação com essa cidade que nasceu para simbolizar a democracia. Da infância, brincando de subir ali na Estátua da Justiça, escorregar de papelão no gramado do Congresso, visitar, junto com os familiares, o Palácio da Alvorada, do Planalto, a pipoca que a gente comia aqui na praça, o algodão doce, a adolescência numa cidade livre em que a gente podia andar de bicicleta de forma segura. Eu, jovem professor, orgulhoso de poder trazer meus alunos aqui para falar sobre política, explicar o que é democracia e república. Tudo isso me fez amar Brasília e amar a liberdade que só a democracia nos proporciona. Em 2018, coloquei a minha trajetória a serviço da cidade, fui eleito parlamentar, servi a Brasília por 4 anos, depois, em 22, fui candidato a governador, perdi e vi o golpismo sendo gestado diariamente aqui, com a omissão de quem deveria cuidar da segurança da nossa cidade. Se o resultado eleitoral aqui fosse outro, talvez não houvesse o 8 de janeiro, mas assim quis a história. Hoje, o seu governo, presidente Lula, devolve à população obras que foram restauradas por 50 restauradores conservadores. Aliás, restauradoras conservadoras, como bem disse a Janja, mulheres protagonistas, entre professores, professoras e jovens, bolsistas, estudantes da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Pública Brasileira. Foram quase 2.000 horas de trabalho desde 2 de janeiro de 2024, com o apoio da Diretoria Curatorial dos Palácios, do IPHAN, 2 milhões de reais investidos. Além do laboratório de conservação, esses recursos também viabilizaram o acesso de centenas de estudantes da rede pública de ensino a uma extraordinária experiência de educação patrimonial. A exposição Democracia Restaurada e a publicação deste livro que vamos entregar ao presidente, a Janja e a todos vocês hoje, que vai eternizar essa experiência.
Essa importantíssima entrega soma-se aos mais de 370 milhões investidos no patrimônio material e imaterial nesses primeiros 2 anos do seu governo. Já concluímos 51 obras de restauro, há outras 90 em andamento e estamos contratando 105 projetos que foram selecionados no PAC. São mais de 50 ações de salvaguarda do patrimônio imaterial, de educação patrimonial que estão acontecendo em várias comunidades nas 5 regiões do país. Quase 4 mil empreendimentos licenciados pelo IPHAN, 3,8 mil sítios arqueológicos cadastrados, identificados. Voltamos a dialogar com o mundo e retomamos as candidaturas do Brasil na Unesco, com o reconhecimento dos modos de fazer o queijo Minas artesanal como patrimônio da humanidade em novembro de 2024. Tudo isso, presidente Lula, demonstra o cuidado que o seu governo tem com aquilo que é do povo e reforça o ditado: a gente cuida daquilo que ama e só ama o que conhece. Cuidar do povo, do país, da cultura e da democracia é um ato de amor. Por isso, não é possível reconstruir o Brasil com ódio, com rancor, agressão, mas sim com empatia, generosidade e diálogo. Tenho aprendido muito sobre isso com o senhor, presidente Lula. E nós não estamos aqui para agredir quem nos agrediu, mas para fazer um gesto de respeito e afeto por aquilo que nos representa e contribui para nos fazer sentir um só povo, o nosso patrimônio cultural. Não poderíamos começar melhor esse 2025, que o senhor propõe ser o ano da democracia. Gostei da ideia. Estamos todos muito animados em ajudar nisso. E a receita está dada: mais educação, mais cultura. Acima de tudo, dando o protagonismo a crianças, adolescentes e jovens, como fizemos neste belíssimo projeto concluído hoje. É neles que precisamos investir, para que se tornem fiéis e verdadeiros guardiões da democracia. Saúdo, agradeço e parabenizo as brilhantes pessoas que dedicam suas vidas ao patrimônio cultural, especialmente aquelas e aqueles que estiveram conosco nessa reconstrução. Obrigado, presidente, porque o seu testemunho de amor pela democracia nos inspira e nos encoraja. Convida-se a fazer uso da palavra a reitora da Universidade Federal de Pelotas, professora doutora Isabela Fernandes Andrade. Bom dia a todas as pessoas. Gostaria de saudar a todas as autoridades aqui presentes, em nome do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sua esposa Janja, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, Lu, em nome deles, a todos e todas que estão aqui conosco e todos e todas que nos acompanham nesse momento tão importante, tão especial, em que celebramos a democracia brasileira. Para mim, de forma especial, é uma alegria compartilhar deste, que é o meu último dia enquanto reitora da Universidade Federal de Pelotas, celebrando este ato e celebrando essa devolução à nossa sociedade das obras restauradas a partir do nosso curso de Conservação e Restauração da Universidade Federal de Pelotas, e não posso deixar de mencionar os nomes da professora Andréia, da professora Karen, da técnica Kelly, responsáveis por esse brilhante trabalho e pela condução de uma equipe de profissionais e de estudantes que se envolveram, se dedicaram e aprenderam muito ao longo de todo este período. Eu tive a oportunidade, presidente, de participar enquanto reitora da universidade de 2 momentos marcantes na sua presença. O primeiro deles foi no dia 19 de janeiro de 2023, quando, num ato muito bonito, nós fomos chamados, reitores e reitoras de todas as instituições públicas do Brasil, para que juntos trabalhássemos pela reconstrução do nosso país. Depois, no dia 10 de junho deste ano, 2024, quando tivemos o anúncio do PAC, e naquele momento eu tive a oportunidade de fazer uma